Olá a todos e bem-vindos ao episódio 3 da série Base de Conhecimento IDD. Eu sou a Iá, sua co-host, e estou animada para mergulhar no tema de hoje. Nosso slide de abertura, a genealogia do IDD, nos convida a explorar de onde vêm as ideias que moldam um paradigma. Cada inovação se apoia em ombros de gigantes. Hoje, rastreamos a linhagem intelectual do IDD. É uma jornada fascinante, Iá. Quando comecei a construir sistemas complexos lá em 76, no IBM, com RPG-2 e depois COBOL, DC-ALGOL, eu sentia que havia algo faltando. Uma forma mais profunda de expressar o que queríamos que o sistema fizesse, não apenas como. Essa busca me levou a revisitar muitos desses gigantes que veremos hoje. É incrível como suas experiências práticas já intuíam esses conceitos fundacionais. Então, hoje, vamos traçar essa linha de ideias que pavimentaram o caminho para o Intent-Driven Development. Que venham os pioneiros! Nosso próximo slide, Genealogia Intelectual, reforça essa ideia. Ideias não nascem do nada, elas evoluem. Um paradigma é uma rede de influências. Entender a genealogia é entender o porquê profundo. Exato. Quando você está arquitetando algo complexo, como um sistema de 2PC que fiz no grupo Paz Mendonça nos anos 80, não basta resolver o como. Você precisa entender o porquê da consistência, da recuperação. Essas são as raízes conceituais, muitas vezes invisíveis, que dão solidez ao design. É a diferença entre um artesão e um arquiteto, não é? Um constrói seguindo planos, o outro entende a fundação geológica. E isso nos leva ao primeiro gigante em nossa linhagem. Nosso primeiro visionário é Vannevar Bush, em 1945. Ele nos trouxe o artigo As We May Think, na Atlantic Monthly, onde descreveu o MEMEX, um dispositivo de memória externa associativa. A ideia de que o pensamento humano opera por associação é a base conceitual para hipertexto e a própria web. Bush foi profético. Imagine, em 1945, num mundo pré-computadores digitais, ele já antecipava a ideia de conexões, de links. Eu vi isso ganhar forma com a internet, mas a semente de associar ideias, não apenas arquivar documentos, é poderosa. É a base de como construímos conhecimento. Sem dúvida. Ele descreveu um sistema que mimetiza a mente humana, saltando de um conceito para outro. Uma verdadeira fundação para a forma como interagimos com a informação hoje. E essa ideia de associação é tão central que merece um slide próprio. No princípio da associação, Bush nos disse: o cérebro humano opera por associação. Com um item em mãos, ele salta para o próximo. Seu legado é visível em links, hipertexto e na semântica associativa que permeia nossos sistemas. É essa capacidade de conectar intenções que define um bom sistema de conhecimento e um bom software. Não é só ter dados, é ter relações significativas entre eles. Nos meus primeiros sistemas, eu já via a necessidade de criar essas ligações, mesmo que fossem implícitas no código. Uma intuição fundamental que mais tarde se tornou explícita na World Wide Web e agora no IDD. É como se a mente humana, ou a intenção, fosse a verdadeira interface. E falando em interação humano-máquina, nosso próximo gigante é Licklider. Em 1960, J.C.R. Licklider publicou Man-Computer Symbiosis. Ele imaginou uma simbiose onde humanos e máquinas pensam juntos, com computadores amplificando as capacidades humanas, não as substituindo. Seu legado direto, a ARPANET, que se tornou a Internet. A ideia de simbiose sempre me fascinou. Licklider não falava em automação total, mas em uma parceria. Isso me lembra de como eu via o potencial dos computadores nos anos 70 e 80, ferramentas que expandiriam nossa mente, não para nos substituir, mas para nos tornar mais potentes. Um assistente, não um mestre. Essa distinção entre amplificar e substituir é um fio condutor essencial que vemos se repetir em vários momentos e que o IDD resgata com força.
é a base da inteligência aumentada e não da inteligência artificial autônoma. Impressionante. Agora, vamos para Norbert Wiener e a cibernética, em 1948. Ele introduziu os feedback loops, onde o sistema observa seu próprio output para se autorregular. A cibernética baseou toda a teoria de controle e automação, e sua influência é clara em sistemas autorreguláveis, que nos levam aos invariantes do IDD. Ah, Wiener. Nos sistemas de missão crítica que eu construí, a autorregulação era vital. Quando você tem transações bancárias ou estoque em tempo real, o sistema precisa garantir sua consistência, mesmo sobre falhas. O feedback loop é o mecanismo para isso. É a inteligência inerente ao próprio sistema, não só ao código. Então, os invariantes do IDD, que são as propriedades que o sistema nunca pode violar, têm essa raiz na cibernética, garantindo que o sistema se mantenha dentro dos limites desejados. Uma base sólida para a confiabilidade. E agora, Engelbart. Douglas Engelbart, em 1962, nos deu Augmenting Human Intellect no Siri. Ele fez a distinção crucial: aumentar, não automatizar. Ele nos deu mouse, janelas e hipertexto como ferramentas cognitivas. É a base filosófica direta do IDD, não é, Eliezer? Absolutamente. A distinção entre aumentar e automatizar é o coração do IDD. A tecnologia deve nos empoderar, não nos relegar a meros observadores. Engelbart já entendia que o papel humano, o cognitivo, deve ser amplificado, e não substituído por um algoritmo cego. Isso me marcou profundamente. É uma visão que desafia a narrativa comum da inteligência artificial substituindo empregos, e sim a posicionando como uma parceira para nos tornar mais capazes. Uma verdadeira mudança de perspectiva. E ele não ficou só na teoria. Em 1968, Engelbart nos deu The Mother of All Demos. O NLS foi o primeiro sistema com mouse, hipertexto e vídeo. Ele demonstrou tudo em 90 minutos, mostrando o futuro ao vivo, 50 anos antes do tempo. Era Augmenting em ação com o humano sempre no centro. Imagine o impacto de ver aquilo em 68. Eu estava começando minha carreira, e mesmo sem ver a demo ao vivo, os ecos dessa visão me alcançaram. Aquilo não era só tecnologia, era uma nova forma de pensar. Mostrava que a interface não é apenas botões e telas, mas a manifestação de uma intenção. Um verdadeiro marco. A demonstração de que o futuro não é sobre o que a máquina pode fazer sozinha, mas o que ela nos permite realizar juntos. E essa ideia de declarar o que se quer, em vez de como fazer, nos leva a Ivan Sutherland. Ivan Sutherland, com seu CQPA de 1963, criou a primeira interface gráfica interativa. Ele introduziu constraints, como esta linha sempre deve ser horizontal. O sistema mantinha as propriedades declaradas. É um ancestral direto dos invariantes do IDD, certo? Com certeza. É um divisor de águas. No CQPAD, você dizia o que queria que fosse verdade, e o sistema se encarregava de manter essa verdade. Isso é muito mais poderoso do que dar instruções passo a passo. Eu vi isso em sistemas de CAD e CAM que trabalhei, a ideia de que o sistema entende da geometria, não só a desenha. É a base para a programação declarativa, onde o foco está no o que e não no como. Uma mudança de paradigma que ressoa profundamente no IDD. E essa ideia de declarar, não programar, é tão crucial que vamos aprofundá-la. Neste slide, constraints, declarar, não programar, vemos a essência. Você declara a propriedade desejada. O sistema cuida da implementação. Não é como fazer, é o que deve ser. Este é o DNA direto dos invariantes de negócio do IDD. Isso é liberdade para o desenvolvedor e clareza para o negócio. Em vez de escrever 1000 linhas de código para garantir que um valor nunca seja negativo, você declara, valor sempre maior ou igual a 0. O sistema então se encarrega disso. É uma mudança de poder da máquina para a intenção humana. Uma forma muito mais robusta e menos propensa a erros de se construir sistemas complexos. E essa visão de tornar o computador um instrumento pessoal e intuitivo foi levada adiante por Alan Kay. Alan Kay, entre 1968 e 1972, nos trouxe o conceito do Dynabook,
o computador como instrumento pessoal, um computador para crianças de todas as idades. Sua metáfora era o computador como um livro vivo e interativo. Ele antecipou o iPad 40 anos antes. Kai tinha uma visão de instrumento, não de ferramenta ou máquina. Instrumentos são extensões da nossa mente e corpo. Isso mudou a forma como eu via o software. Não era apenas lógica, era uma experiência, uma interação. Essa filosofia do Dynabook, de empoderamento pessoal, é central para o IDD. A visão de Kai de um computador que se adapta a nós, e não o contrário, é profundamente influente. E sua linguagem de programação Smalltalk também carregava essa filosofia. Smalltalk, a linguagem de Alan Kay, introduziu objetos como seres autônomos que trocam mensagens. Kay disse: "Nunca pensei em variáveis, pensei em mensagens." Essa herança foi distorcida em Java e C++, mas no IDD, vemos componentes com intenção própria, muito mais alinhados à visão original. Smalltalk. Eu tive contato com Smalltalk nos anos 90, quando dava palestras sobre O na UFBA e na Telemar. A clareza conceitual era deslumbrante. A ideia de que cada objeto tem sua própria intenção, sua própria responsabilidade, e se comunica de forma assíncrona, é o que busco no IDD, a orquestração de intenções. Então, essa visão original de objetos autônomos e a comunicação por mensagens é um pilar para o design de agentes no AEON, o projeto que implementa o IDD. É uma redescoberta de um conceito poderoso, e isso nos leva de volta ao princípio central de Kay. Em amplificar, não substituir, Alan Kay nos lembrou, o computador deve amplificar o que o humano faz, não substituí-lo. Essa distinção é preservada como princípio central do IDD. Cada ferramenta que substitui empobrece o humano, não é, Eliezer? Sem dúvida. Se eu tivesse R$ 1 por cada vez que via a tecnologia automatizar tarefas que deveriam ser enriquecedoras para o ser humano, eu estaria rico. O IDD insiste que o epistêmico, a inteligência, o julgamento, permanecem com o humano. A máquina executa a intenção, mas não a define. É uma responsabilidade ética intrínseca ao design de sistemas. E essa responsabilidade de design, especialmente em relação à complexidade, nos leva a Fred Brooks. Em 1975, Fred Brooks nos deu The Mythical Man Month. Ele distinguiu a complexidade essencial da acidental, e nos lembrou que 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. O software tem complexidade irredutível. A lição: respeitar a natureza do problema. Brooks. Esse livro foi um choque de realidade para muitos de nós que estávamos na linha de frente do desenvolvimento. A complexidade essencial é a do negócio em si, a da intenção. A acidental é o que criamos com ferramentas e abordagens inadequadas. O IDD tenta minimizar a acidental para focar no que realmente importa. Uma distinção crucial para qualquer arquiteto de software. E Brooks também falou sobre a importância da integridade conceitual. Sobre integridade conceitual, Brooks afirmou: é melhor um sistema ter menos funcionalidades, mas com consistência do que muitas inconsistentes. Ele defendia o arquiteto único como guardião da visão. No IDD, o epistêmico permanece no humano, garantindo essa integridade. Esse foi um dos pilares do meu trabalho. Quando eu arquitetava sistemas de grande porte, como um que fiz para a Secretaria da Fazenda de um estado, a integridade conceitual era tudo. Sem ela, o sistema virava um Frankenstein de funcionalidades que não se falavam. O IDD garante que essa visão única da intenção seja preservada. É a diferença entre um projeto com uma alma e um mero aglomerado de código. E Brooks, ainda mais tarde, reforçaria essa ideia de que não há bala de prata. No Silver Bullet de 1986, Brooks foi categórico: nenhuma técnica elimina a complexidade essencial. A complexidade acidental, sim, pode ser reduzida, e o IDD faz isso. Mas a complexidade essencial é o domínio em si. O IDD ataca o acidental, respeita o essencial. E quantas balas de prata eu vi surgirem e morrerem? Cada nova linguagem, cada novo framework, prometendo resolver tudo. Mas a realidade é que o problema do software não é a ferramenta, é a complexidade intrínseca ao que se quer fazer. O IDD não promete milagres, mas uma abordagem para gerenciar essa complexidade de forma mais inteligente.
É uma lição de humildade para a indústria de software, e essa humildade nos leva a pensar na experiência do usuário, um aspecto crucial que Jaco Nielsen abordou. Jaco Nielsen, em 1993, nos deu as 10 heurísticas de usabilidade. Princípios como o sistema deve falar a língua do usuário e visibilidade do estado do sistema se tornaram fundamentais. Seu legado, a intenção do usuário como centro do design. A usabilidade é a ponte entre a máquina e a intenção humana. Se o sistema não fala a língua do usuário, ele falha em entender a intenção. Eu via muitos sistemas que faziam o que o programador queria, não o que o usuário precisava. Nielsen trouxe clareza para essa lacuna. Sim, a usabilidade é, em essência, sobre alinhamento de intenções, a do usuário e a do sistema. E essa ideia foi levada a um nível ainda mais profundo por Jeff Haskin. Jeff Haskin, em The Human Interface 2000 disse, o sistema deve servir à intenção do usuário. Ele propôs a intenção como unidade mínima de interação, focando em objetivos a alcançar, não em fluxos de telas. Este é o DNA direto do IDD, intenção como artefato. Haskin vocalizou o que muitos sentiam: estamos construindo sistemas que nos forçam a pensar como a máquina. Mas deveria ser o contrário. O IDD abraça essa ideia fundamental. O ponto de partida é sempre a intenção humana, e o sistema é um meio para realizá-la, não um fim em si mesmo. É a inteligência do propósito. Essa é a ponte direta entre a usabilidade e a arquitetura de software, a intenção como a unidade atômica. E, ironicamente, o maior sistema de intenção global nasceu da descentralização, a World Wide Web. T. Berners-Lee, em 1989, criou a World Wide Web, um hipertexto universal onde qualquer documento pode linkar qualquer outro. Era publicação de intenção, o autor decide a semântica. E, crucialmente, descentralização, sem autoridade central de significado. O primeiro sistema de intenção em escala global. Eu vi a web nascer e se expandir. O poder de qualquer um publicar e conectar suas ideias, suas intenções, foi revolucionário. Não havia um sistema central dizendo o que era válido ou não. É a pura expressão da intenção. Isso é algo que busco no IDD, a liberdade de expressar a intenção sem amarras. Uma democratização da intenção, sem dúvida. Mas o próprio Berners-Lee percebeu que precisávamos de mais para que as máquinas realmente entendessem. E assim surgiu a web semântica proposta por Berners-Lee em 2001. A ideia era máquinas entendendo o significado do conteúdo, através de ontologias formais como AL e RDF. Agentes que inferem, não apenas recuperam. Este é um ancestral da camada semântica do IDD. Essa foi a tentativa de dar sentido à vastidão da web. Não basta linkar, é preciso que o link tenha significado para a máquina. Eu fiz algumas pesquisas sobre inteligência artificial e IA na UFBA nos anos 90, e a ideia de representar conhecimento de forma explícita sempre me pareceu o caminho. A web semântica foi um passo audacioso nessa direção. Transformar dados em conhecimento compreensível por máquinas é um desafio persistente, e a web semântica buscou isso com rigor. E falando em ontologias, Tom Gruber é a próxima figura-chave. Tom Gruber, a partir de 1992, definiu ontologias. Ele disse, uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização, conhecimento explícito, auditável, compartilhável. Essa é uma influência direta na base de conhecimento do IDD. Gruber me deu a linguagem para formalizar o que eu buscava. Quando você arquiteta um sistema, você está, na verdade, construindo uma ontologia do negócio, mesmo que não saiba. Mas torná-la explícita, auditável, é o que permite a um sistema como o IDD realmente entender o que se espera dele, não apenas executar comandos. Sim, é a formalização da intenção, um passo crítico para a interoperabilidade e a inteligência das máquinas. E a ideia de soluções que emergem do contexto e da intenção também foi explorada por Christopher Alexander. Christopher Alexander, com sua Pater-Lengua de 1977, nos mostrou padrões como soluções que emergem do contexto, não receitas. Design como documentação de intenção estrutural. Sua influência é visível em design patterns, DDD e, claro, no IDD.
Alexander me ensinou que a arquitetura não é sobre desenhar caixas, mas sobre entender as forças que moldam um espaço. E no software, essas forças são as intenções e os invariantes do negócio. A linguagem de padrões não é uma lista de soluções, mas um vocabulário para expressar intenções arquiteturais que funcionam. É a diferença entre um manual e uma filosofia de design. E todos esses pensadores parecem apontar para um conceito central que por muito tempo foi um elo perdido. Chegamos ao slide, o elo perdido, intenção como artefato. Bush com a associação, Licklider com a simbiose, Engelbart com o augmenting, Sutherland com os constraints, Kay com as mensagens, Brooks com a integridade conceitual. Todos de alguma forma apontavam para o mesmo destino, a intenção. É como se estivessem todos tocando diferentes notas de uma mesma sinfonia. Eu senti isso na prática, ao longo de décadas. A dificuldade em expressar o que realmente se quer, e não apenas como implementar. É a essência do que tentamos capturar no IDD, a intenção como um artefato de primeira classe. Então, o IDD não inventa a intenção, mas a formaliza e a coloca no centro do desenvolvimento. Uma convergência poderosa de ideias que estava apenas esperando o momento certo. Essa é a grande convergência, todos os pioneiros separaram o que do como. Declarar o objetivo é mais duradouro que implementar. A implementação envelhece, a intenção permanece. No IDD a intenção é um artefato de primeira classe. Eu vi sistemas construídos nos anos 70, em COBOL, que ainda funcionam porque a intenção do negócio por trás deles não mudou. Mas o código, o como, foi reescrito várias vezes. O IDD foca em eternizar essa intenção, tornando-o agnóstica à tecnologia de implementação. Essa é a chave para a longevidade e adaptabilidade. E essa convergência de ideias se tornou ainda mais urgente diante da crescente crise de complexidade. Entre 2000 e 2020 vivemos a crise de complexidade, framework empilhado sobre framework. O desenvolvedor mediano gasta 70% do tempo em complexidade acidental. Documentação desatualizada nasce morta. A intenção original perdida no código. Uma descrição bastante sombria, Eliezer. Sombria e verdadeira. Eu vi isso acontecer em tempo real. A promessa de produtividade se transformou em uma armadilha de complexidade. O código se tornou a única fonte de verdade. E a intenção, se existisse, estava enterrada. Era um ciclo vicioso de retrabalho e frustração. Um cenário que clamava por uma nova abordagem. E então, algo mudou drasticamente. A tecnologia finalmente alcançou a visão dos pioneiros. Os LLMS, ou Large Language Models, surgiram como o catalisador que faltava. Com o GPT-3 em 2020, a linguagem natural finalmente se tornou uma interface. Pela primeira vez, a máquina entende intenção. O sonho de Engelbart, Bush e Licklider se tornou possível. O IDD aproveitou essa janela histórica. Foi um momento de eureka, para mim. Eu passei décadas buscando uma forma de expressar intenção que fosse compreensível tanto para humanos quanto para máquinas. Com os LLMS, essa barreira foi quebrada. O que antes era uma abstração, agora é uma realidade executável. A máquina finalmente pode ser um parceiro de diálogo. É a concretização de décadas de pesquisa e visões ambiciosas. A linguagem natural finalmente como uma ponte robusta entre o humano e o sistema. E isso gerou uma verdadeira virada semântica. A virada semântica de 2020 a 2025 trouxe modelos que raciocinam em linguagem natural. A geração de código se tornou delegável. E os embeddings transformaram a semântica em vetores matemáticos. A peça final do quebra-cabeça que o IDD precisava para realmente decolar. Essa virada é o que nos permitiu tirar o IDD do campo da teoria e colocá-lo em prática. Agora, o como fazer pode ser inferido pela máquina a partir do o que fazer. Isso libera o engenheiro para focar no epistêmico, na arquitetura da intenção, e não mais no operacional repetitivo. É a concretização da promessa de Brooks de reduzir a complexidade acidental, deixando o humano livre para lidar com a complexidade essencial. E assim, todos esses fios convergem no IDD. O IDD é o nosso nó de convergência. A associação de Bush, o augmenting de Engelbart, os constraints de Sutherland, a integridade de Brooks, a semântica de Berners-Lee,
as ontologias de Gruber, somados aos LLMS para execução natural. Isso tudo é o IDD. É a síntese de uma vida inteira de observação e prática. Eu senti essas ideias muito antes de conhecer os nomes de seus criadores. Quando comecei a formalizar o IDD, foi como montar um quebra-cabeça que eu carregava na mente há décadas. Cada peça se encaixou perfeitamente, e a intenção estava no centro de tudo. É a história de como a experiência prática e a intuição podem se encontrar com a teoria e a tecnologia para criar algo verdadeiramente novo e poderoso. E sua jornada pessoal é um fio condutor fascinante nessa história, Eliezer. No slide Eliezer Rosa, o fio condutor, vemos sua trajetória. IBM 1976, Unisys 2PC, Inteligência Artificial na UFBA nos anos 90. Você viu os pioneiros antes de conhecê-los por nome. A genealogia confirmou o que a prática ensinou. Como você mesmo diz, eu não inventei, eu reconheci o padrão. Sim, é uma síntese de uma vida inteira de aprendizado e experimentação. Cada problema que enfrentei, desde os mais simples com RPG-2 até os mais complexos com 2PC, me empurrava para uma solução mais intencional. A tecnologia nos permite hoje fazer o que antes era apenas um ideal. É a prova de que a verdadeira inovação muitas vezes é a redescoberta de verdades antigas sob uma nova luz. Mas é importante diferenciar o IDD de outras abordagens mais superficiais com LLMS. É crucial entender que IDD é diferente de Prompt Engineering. Prompt Engineering é uma instrução ad hoc, descartável. O IDD, por outro lado, trata a intenção como artefato versionado e auditável. A diferença é permanência, rastreabilidade e governança. É a diferença entre código e comentário de código. Exato. Um prompt é como uma conversa que se apaga. Um artefato de intenção é um contrato, uma lei. No IDD, o rumbu é a constituição do sistema, viva e evolutiva. Ele define o que o sistema deve ser, e não apenas o que ele faz agora. Isso é governança e rastreabilidade que a indústria sempre buscou. Essa é uma distinção vital, que eleva a intenção de uma instrução efêmera para um componente arquitetônico central. E essa permanência se manifesta claramente nos invariantes do IDD. Os invariantes, a constituição do sistema, são herdados de Sutherland e Brooks. Um invariante é uma propriedade que o sistema nunca viola. Por exemplo, o status de pedido nunca regride. O agente executa, o invariante governa. Isso é muito poderoso. É a base da confiança no sistema. Em sistemas bancários que trabalhei, um erro nos invariantes poderia significar milhões de dólares perdidos. O IDD eleva esses invariantes a um nível formal, onde eles são compreendidos e aplicados pela inteligência artificial, não apenas programados humanamente sujeitos a falhas. Então, os invariantes são as leis do sistema, e o agente IDD é o executor, que garante que essas leis sejam sempre respeitadas. É uma arquitetura de governança embutida. E como essas intenções e invariantes são expressos? Através dos rumbuas.intem.md. Eles combinam intenção e invariantes em linguagem natural estruturada. O humano define o epistêmico, o agente o operacional. Com um confiro once, o agente executa até o fim. E há um trace auditável, mantendo o epistêmico verificável. O rumbu é a manifestação prática do IDD. Ele é o coração da comunicação entre humano e inteligência artificial. Não é um prompt qualquer, é um documento vivo que guia o sistema, registra suas ações e garante que a intenção original seja mantida. É a memória e a consciência do sistema. Então, o rumbu é onde a genealogia do IDD realmente se materializa, com a intenção humana sendo a força motriz. E todo esse arcabouço ganha vida através do projeto AEON. O projeto AEON é o orquestrador semântico que materializa o IDD. Ele traduz intenções em arquiteturas executáveis, usando uma abordagem multi-agent, onde cada agente tem responsabilidade clara. É a visão de Engelbart executada por LLMS. A AEON é a culminação de tudo o que discutimos. Ele pega a intenção humana, formalizada nos rumbuas, e a transforma em ação. É o sistema que nos permite amplificar nossa inteligência, delegando o operacional à inteligência artificial, mas mantendo o controle total sobre o propósito e os invariantes. Um sistema que realmente abraça a simbiose homem-máquina.
E com tanto poder em nossas mãos, vem também uma grande responsabilidade, não é mesmo? E isso nos leva à responsabilidade do engenheiro. Quem conhece a genealogia tem responsabilidade. Não basta usar LLMS, é preciso entender o porquê. A genealogia é a bússola ética e técnica. Augmenting, responsabilidade de manter o epistêmico. Essa é a mensagem mais importante. Não somos meros prompt engineers. Somos arquitetos de intenção. Nossa responsabilidade é garantir que a inteligência artificial sirva a propósitos humanos, que amplifique nossa capacidade, e não que tome as rédeas. Entender essa genealogia nos dá a base para construir com sabedoria. É um chamado à consciência para todos os que trabalham com tecnologia. Não somos apenas construtores de máquinas, mas guardiões da inteligência humana. E a missão de evoluir continua. Chegamos ao nosso último slide, a missão continua. De Bush em 1945 ao IDD em 2024, 79 anos de linhagem. Cada paradigma preparou o terreno para o próximo. O IDD não é o fim, é o próximo ombro de gigante. E para o próximo episódio anunciamos, EP04 Rumbuos, quando a intenção vira código. É uma responsabilidade e um privilégio fazer parte dessa linhagem. O IDD é um passo, não o destino final. Espero que tenhamos acendido em vocês a curiosidade para entender as raízes e continuar a construir o futuro da forma mais humana e intencional possível. Muito obrigado! Que jornada incrível, Eliezer! Foi uma honra traçar a genealogia do IDD com você. Muito obrigada pela sua sabedoria e por nos guiar por essa história rica. E a todos os nossos ouvintes, obrigado por estarem conosco nesta exploração. Não percam o próximo episódio. Até lá!